Fluminense anuncia oficialmente novidade e eu particularmente gostei bastante. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Tem uma ótima notícia para o Fluminense visando a Copa Libertadores da América. A gente vai enfrentar o Atlético Mineiro. O treinador deles, o Milito, falou um pouquinho ali sobre o confronto com o Flusão. Além disso, após a data FIFA, vários retornos de lesão no Fluminense, vai ter briga boa por várias posições. O Portal GE fez um levantamento bem bacana de cada posição do Flusão para a gente debater aqui nesse vídeo. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. E antes de começar com as notícias, quero falar para você que esse vídeo é um oferecimento da JohnBet, parceira oficial da Central Fluminense, e tem uma novidade muito bacana para você, tricolor, que está aqui nos acompanhando e gosta de fazer aquela fezinha no Flusão. Criando o seu cadastro na JohnBet, sendo o seu primeiro cadastro, se você for um dos 20 primeiros a fazer esse cadastro, a JohnBet devolve no Pix para você o valor de R$ 35,00 que você depositar. Olha que maravilha! Então, corre no comentário fixado desse vídeo, clica lá, cria a sua conta, segue o passo a passo e jogue com responsabilidade. Quero começar esse vídeo aqui falando de Fluminense e Atlético Mineiro, Copa Libertadores da América, as quartas de final estão chegando. É na próxima quarta-feira. E você, tricolor mais antenado aí no futebol nacional, vai saber que ontem o Atlético Mineiro se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Eles haviam vencido o São Paulo lá em São Paulo e no jogo de volta, empate em 0-0, garantiram essa classificação para a semifinal. O Gabriel Milito, treinador deles, falou sobre as variáveis de jogo que eles apresentaram contra o Atlético Mineiro e o que eles podem apresentar contra o Fluminense. Eu tenho as aspas dele aqui, vou trazer para você agora. Quanto mais variáveis de jogo nós tivermos, melhor. Às vezes, por necessidade, pelo momento, temos que ser mais ofensivos. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, quando tivemos um jogador a mais. Já nessas partidas contra o São Paulo, precisamos controlar mais os espaços e tentamos atacar quando tivermos a bola. Gosto que a equipe tenha essa flexibilidade, só que o importante é fazer bem aquilo que definirmos, né? Então ele está falando ali das mudanças que você pode trazer num jogo, entendendo cada contexto. E a gente lembra, né? O primeiro jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro e a partida decisiva vai ser lá em Belo Horizonte. Então, naturalmente, o Atlético Mineiro deve tentar controlar mais a partida, porque se eles conseguem, por exemplo, levar um empate daqui do Rio lá para Minas, para eles é um excelente resultado, né? Então não deve ser um jogo em que eles vão se expor muito, vão jogar de maneira muito ofensiva. Cabe ao Fluminense tentar repetir o que conseguiu fazer pelo Brasileirão, né? A gente conseguiu uma vitória maiúscula contra o Galo lá em Minas Gerais, 2-0. Foi um jogo que o Atlético estava jogando em casa, então eles saíram um pouco mais, a gente fez os gols, né, ali no contra-ataque. O gol do Serna, por exemplo, é uma coisa linda, né? Aquele contra-ataque puxado ali, o belo gol dele, por sinal. Talvez não role tanto isso no jogo do Maracanã, né? Eles vão tentar controlar um pouco mais, o Fluminense vai ter que ter mais aquela criatividade para achar os espaços. Mas também não acredito no Atlético Mineiro jogando retrancado aqui no Rio. Nem combina com o elenco que eles têm, com o estilo de jogo deles. Acho que vai ser um jogo que eles vão tentar sair para jogar, claro, mas não vão se abrir tanto quanto seria numa partida em Minas Gerais, partida decisiva, valendo realmente a vaga, precisando buscar esse resultado. Eu acho que teremos um grande jogo, tá? São duas boas equipes. O Atlético Mineiro não vive a sua melhor fase, ele oscila bastante. O Fluminense está numa fase de recuperação. Tô confiante demais nessa classificação. Acho que o Fluminense passa sim pelo Atlético Mineiro. A gente tem time para isso e o jogo no Mineirão do Brasileirão acho que deixou todo mundo muito confiante com isso. E vou te dar uma notícia, você que gosta um pouquinho mais dessas superstições, uma notícia ótima. Eu achei essa notícia ótima para você, tricolor, ficar muito confiante numa vitória na quarta-feira. Sabe por quê? A Conmebol definiu o árbitro dessa partida. E esse árbitro será o Facundo Tellio, que é um árbitro argentino. E por que essa notícia é ótima, gente? Para você que gosta desse tipo de superstição, tá? O histórico desse árbitro em jogos do Fluminense é o melhor possível. É 100% de aproveitamento, gente. Na história, o Fluminense já jogou 3 vezes sob o comando do Facundo Tellio, argentino. A primeira vez foi em 2021, partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A gente foi ao Paraguai enfrentar o Cerro Porteño e venceu por 2-0. Inclusive, né, parênteses rápido aqui, foi aquele jogo que vocês vão lembrar que teve um gol muito mal anulado do Cerro Porteño, que simplesmente o VAR ignorou o Samuel Xavier. A imagem do VAR, a câmera,
cortou o Samuel Xavier na lateral direita, dando condição para todo mundo do Cerro Porteño. Foi uma coisa assim realmente escandalosa, aquele gol anulado deles, e o Fluminense acabou vencendo por 2-0. Claro, ali a culpa não foi do árbitro, né? Foi um erro do VAR. Mas fica a curiosidade, ele foi o árbitro dessa partida. A outra partida que ele apitou, a segunda da história do Fluminense, foi em 2022, na primeira partida contra o Olímpia na pré-Libertadores. Aqui a gente ganhou, né? Antes da tragédia lá no Defensores del Chaco, a gente ganhou por 3-1 o Olímpia no Engenhão. Foi aquela partida que teve aquele show do Luiz Henrique, que ele meteu aquele golaço e tal. A gente ficou em polvorosa. Eu lembro que eu saí do Engenhão já cravando que seríamos campeões da Libertadores 2022. E aí aconteceu aquela coisa horrível lá no Paraguai. Mas o árbitro da partida de ida aqui no Rio de Janeiro foi o Facundo Télio também. E a última partida que ele apitou é uma recordação excelente, talvez uma das nossas melhores recordações recentes, que foi o título da Recopa. O jogo decisivo da Recopa foi apitado pelo Facundo Télio também, Fluminense 2-0, LDU no Maracanã. Então, ó, pra você que é supersticioso e gosta disso, eu gosto desse tipo de coincidência, desse tipo de informação. Não poderia ser um árbitro melhor. 3 jogos do Fluminense, 3 vitórias com o Facundo Télio no comando. E o Fluminense anunciou oficialmente uma novidade que eu particularmente gostei muito. No ano passado, o Fluminense anunciou aquela camisa em homenagem ao Cartola, verde e rosa. Fez o maior sucesso, eu acho essa camisa linda, já tenho a minha também. E agora o Fluminense anunciou oficialmente o seu novo terceiro uniforme para essa reta final de 2024. Eu vou botar umas imagens aí na tela, né? Mas é uma camisa em tom areia, com detalhes em V ali na gola, em grená e verde, e eu particularmente achei ela muito bonita, né? No site oficial do Fluminense eles botam uma descrição ali da camisa, né? Eles falam que a camisa tem a cor bege, eu chamei de areia, mas na cor bege, com detalhes verde e grená, tem grafismo com os escudos antigos e o atual do Fluminense, tem o ano de fundação, bandeiras, siglas e o mapa do Rio de Janeiro. Estão todos dispostos um sobre o outro, formando a sigla FFC na estampa. Também tem um diamante ali na altura da gola, simbolizando o logotipo da Umbro, né? A ideia da camisa é unir as paixões, né? Rio de Janeiro, Fluminense, praia, areia, sol. Então, o conceito da camisa é esse. Eu, particularmente, sou um pouco chato com camisa. Em geral, quase sempre que lança camisa, eu olho e falo, pô, não gostei. Aí depois passa um tempo, eu vejo pessoalmente e tal, aí eu passo a gostar. Mas essa já desde da primeira imagem eu gostei. Eu achei bem bonita essa camisa do Fluminense. Novo terceiro uniforme tricolor. Eu quero saber, claro, de você que está assistindo. O que você achou da nova camisa do Flusão? Tá aprovada? Você vai garantir a sua? Então comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. E após esse período longo de inatividade, o Fluminense vai voltar a campo nesse domingo para enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O tricolor tem retornos importantes de lesão. Tem o Arias voltando da seleção, Mano Menezes vai ter praticamente sua força máxima contra o Juventude, já que o tricolor não tem nenhum jogador suspenso. E aí o Portal GE fez um levantamento ali da briga por posições. Teve reforço na janela, tem os caras voltando de lesão. Como é que vai ficar esse time do Fluminense para o segmento da temporada? A gente vai debater essa matéria deles, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Nilo de Teresina, pro Zé de Teresópolis, pro José do Maranhão, Jorge também de Teresópolis, Michel de Mesquita, Marcílio de Rio do Sul, Santa Catarina e Delma de Nova Aparecida, em Goiás. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central. Convite sempre reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome aqui em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo. Bota o seu nome e de onde você está nos assistindo, que a gente vai anotar aí o seu nome e em breve vamos mandar um abração para você em algum vídeo aqui da Central. Combinado? Então vamos falar desse levantamento que o Portal GE fez, analisando, né, a disputa por cada posição do Fluminense. Eles começam falando do gol, mas acho que o gol a gente não precisa nem alongar muito, né? O Fábio é o titular absoluto, o Felipe Alves, que foi contratado para ser o seu reserva, mal tem sido relacionado, tem jogo que ele é relacionado, mas muitos jogos ele não tem sido, claramente não está nos planos do Mano Menezes para o segmento da temporada, então a briga ali é com o Vitor Eudes, é com o Gustavo Ramalho, que às vezes aparece ali. Vamos falar a verdade, não tem briga, né? O Fábio é titular absoluto na posição. Na lateral direita é mais ou menos por aí também, o Samuel Xavier é o titular absoluto, o Guga faz uma sombra, mas a tendência é que o Samuel fique como titular.
Na zaga tem também uma unanimidade, que é o Thiago Silva, né? Isso aí ninguém discute. E ao seu lado, que tem um pouquinho de dúvida, mas quem corre muito na frente nessa briga para jogar ao lado do Thiago Silva é o outro TS, né? O Thiago Santos vem jogando bem os últimos jogos, por sinal, tem sido o preferido do Mano Menezes. O Antônio Carlos perdeu um pouco de espaço, o Thiago Santos saiu na frente dessa briga, o Felipe Melo tá retornando de lesão, volta a ser uma opção, chegou a ser titular inclusive contra o Atlético Mineiro, esse jogo que eu citei lá no Mineirão. O Mano Menezes formou ali uma linha de 3 com o Thiago Santos às vezes fazendo um falso lateral esquerdo, às vezes o Serna fechando como um ala por ali. Então o Felipe Melo também está retornando de lesão aos poucos e volta a ser opção. O Manuel perdeu bastante espaço, né? Acho que, se eu não me engano, eu não lembro dele ter jogado já com o Mano Menezes. Ele muitas vezes até nem relacionado tem sido, desde que ele voltou de lesão também. É um jogador que tem contrato só até o final do ano. É bem possível que seja a última temporada dele aqui no Flu. E o Inácio, contratação do Fluminense nesse meio de ano, estava ensaiando querer ganhar essa posição, tá machucado, né? Teve probleminha no joelho, segue lesionado, então fica de fora. Muito provavelmente não joga mais nessa temporada, então acaba que o Thiago Santos sai na frente nessa briga para jogar ao lado do Thiago Silva. Na lateral esquerda que a gente tem novidades, né? O Diogo Barbosa segue lesionado, ele passou por um problema no joelho também, e aí a briga fica ali, né? O Marcelo voltou de lesão contra o São Paulo, foi titular no setor. Marcelo é lateral esquerdo de origem, mas o Mano Menezes já deixou claro que prefere utilizá-lo no meio-campo. Marcelo diz que onde ele puder ajudar o Fluminense, para ele é melhor, mas no último jogo foi utilizado na esquerda, mas o Mano prefere usá-lo no meio-campo. O esquerdinha chegou a ser titular contra o Grêmio na partida de ida e contra o Corinthians pelo Brasileirão, mas acabou não agradando, né? No jogo de ida da Libertadores contra o Grêmio, ele acaba fazendo aquele pênalti bobo, dava com a mão aberta ali, depois muita gente acreditou a ele o segundo gol do Grêmio, uma falta também infantil que ele fez. Eu naquele lance lá achei que foi mais culpa do Fábio do que dele. Claro, ele não deveria ter feito a falta, mas depois da falta, o Reinaldo bateu, acho que o Fábio falhou, enfim. Não é o ponto, mas o fato é que o esquerdinha não agradou. O Guga foi testado, improvisado ali no setor, chegou a jogar inclusive o jogo da volta contra o Grêmio por ali, então também é uma opção. Mas quem surge com muita força nisso é o Gabriel Fuentes, reforço do Fluminense nessa janela, um dos últimos reforços. Ele pode ganhar a vaga, pode inclusive acabar sendo titular contra o Juventude no final de semana. Só que tem um ponto importante, né? Na Copa Libertadores da América, o Gabriel Fuentes não pode jogar. Ele já jogou as oitavas de final pelo Júnior Barranquilla, seu antigo clube, então ele não está disponível. Esse jogo de quarta-feira contra o Atlético, ele não pode jogar. Então, tendência, inclusive, para essa partida é que o Marcelo seja o titular ali no setor. Subindo pro meio-campo, o único que segue ali bastante intocável é o Paulo Henrique Ganso, né? Tem jogado muito bem na temporada de 2024, tem sido um dos destaques do Fluminense, é intocável nesse meio de campo. Vamos descer um pouquinho ali para os volantes. Com a saída do André, o Bernal vai ganhando espaço, tende a ser o titular. Herdou a camisa 5 do Alexander, que também saiu, deve jogar ali no setor. Jogou contra o São Paulo, gostei inclusive da partida dele como camisa 5 do Fluminense. Para jogar ao lado dele, tem o Martinelli e o Nonato brigando pela posição. O Martinelli sai um pouco na frente, ele tem sido titular do Mano Menezes, mas o Nonato também é um jogador que agrada o treinador. O Vitor Hugo, recém-contratado, é mais um primeiro volante. Ele segue ali na briga, né, mas brigando um pouco por fora por uma vaga, ainda não estreou. Eu, sinceramente, não sei muito o que esperar desse jogador que eu não conheço tanto. E você tem o Lima, né, que é um coringa que o Fluminense tem já desde quando ele chegou aqui, né? Pode jogar tanto lá mais lá na frente, quanto de volante, quanto de meio campista ali na posição do Ganso. Ele pode fazer todas as funções ali do meio de campo, então fica como um coringa. E no ataque, a gente tem o John Arias, intocável. O Fluminense está resolvendo a situação dele, mas ele fica até o final do ano aqui no Tricolor. A janela da Turquia já fechou, não vai sair daqui, vai ficar no Flusão e ele é intocável, peça essencial para as nossas pretensões ofensivas. Para jogar na outra ponta, quem sai na frente é o Kevin Serna, é quem tem sido titular, tem agradado, principalmente na parte tática, né? É um jogador que tecnicamente eu não acho refinado, tá? Mas taticamente ele ajuda muito, ele recompõe muito, isso acaba favorecendo ele nessa briga, mas tem o Keno e o Marquinhos brigando pela posição, né? O Keno tá tentando se recuperar um pouco na temporada, começou 2024 muito mal, e o Marquinhos é o contrário, né? Ele começou 2024 bem, mas ultimamente teve algumas lesões também, foi perdendo um pouco de espaço, perdendo um pouco de força nessa briga. E aí lá no comando do ataque que tem uma novidade, né? Porque o que acontece? O Germancano estava machucado. O John Kennedy viveu uma péssima fase. O Lelê já há bastante tempo também se lesionou. Então o Cauê Elias ganhou a posição. E ele se consolidou, né? Vem fazendo gols pelo Fluminense, vem ajudando muito
nos últimos jogos e hoje é o titular do Mano Menezes. Só que o Germancano voltou de lesão, a gente falou sobre isso, a tendência é que ele seja relacionado para esse jogo contra o Juventude. Então tem essa briga pela posição, mas eu enxergo claramente o Cauã saindo na frente, já que vem jogando e vem fazendo seus golzinhos, né? Contra o São Paulo eu nem achei a partida dele tecnicamente boa, mas tava lá ele cravando um belo gol que abriu os caminhos para a vitória tricolor. O John Kennedy precisa recuperar a boa fase dele, né? Tá numa fase muito ruim, então acaba correndo por fora na posição ali, na briga pela posição de centroavante do Fluminense. Então esse é o cenário de momento, é o panorama tricolor para o restante da temporada e também, claro, para a partida contra o Juventude domingo no Alfredo Jaconi. Aí eu quero saber de você, tricolor, que está aqui assistindo a Central. Qual é a sua escalação ideal do Fluminense, seja para enfrentar o Juventude ou para enfrentar o Atlético Mineiro no meio de semana? Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!